Irmãos, para a meditação desta noite, convido-os a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Livro do profeta Jeremias, onde faremos a leitura de todo o capítulo, do verso de número 1 ao verso de número 11. Jeremias 17, do verso de número 1 ao verso de número 11. Eu estarei lendo e peço que a igreja acompanhe. Diz assim a palavra de Deus: O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares, dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da sua herança que te dei, e far-te-ei servir os seus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai bendito, estamos diante da Tua palavra lida, e que ela possa ser exposta, Senhor Deus, compreendida por meio da ação do Teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações, ó Senhor Deus. Para a honra e glória do Teu nome é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos parece um tanto quanto pesado. Perceba que Jeremias ele começa falando do pecado e de Judá, e a forma como ele se refere de estar encravado, escrito com ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo numa tábua, seja de pedra, de madeira, mas na tábua do seu coração, como se o coração fosse uma pedra dura, mas foi marcado com pecado, e nas suas pontas, nas pontas dos altares. Veja que ele está fazendo uma constatação dura. E como que nós podemos pensar diante desta constatação dura em esperança? O meu desafio nessa noite é tentar fazer com que os irmãos acompanhem meu raciocínio para encontrarmos a verdadeira esperança em meio às palavras de Jeremias. Porque é interessante nós olharmos para o contexto da história, que não é muito diferente do que nós vivemos hoje. Se nós pensarmos no contexto atual de conflitos, guerras, instabilidade política, econômica, social, pensarmos em violência das mais diversas formas, seja na nossa sociedade de Itapeva, do estado de São Paulo, do Brasil ou do mundo, nós vamos ver um contexto marcado pela dureza do coração do homem.
nós vamos ver um contexto onde a expressão do pecado do homem se faz cada vez mais presente, trazendo dor, sofrimento, angústia, aflição. E é interessante nós olharmos para o texto bíblico e vermos que o capítulo 16 vai mostrar algo que não difere muito do momento em que talvez nós estejamos vivendo, ou eu diria até que seria pior. Porque veja no capítulo 16, verso 1 a 4, que a palavra de Deus diz o seguinte: veio a mim a palavra do Senhor dizendo para Jeremias: não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Palavras duras, um contexto extremamente ruim. Esta é a palavra de Deus para Jeremias, que ele não deveria se casar, tampouco ter filhos, gerar nova geração, porque o que estaria por vir seria algo horrível. Não só isso, é de tamanha dor e sofrimento que o capítulo 20, versos 14 a 18, Jeremias chega a ter a seguinte conversa com Deus: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isto grandemente. Seja este homem com as suas cidades, com o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Por que não me matou Deus ao ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias? Não sei se nós chegamos ao ponto de ter a mesma constatação e a mesma conversa com Deus, de amaldiçoar o dia de ter nascido. Mas o fato é que aquilo que estava sendo projetado, prometido pelas palavras de Jeremias ao povo, aquilo que estava sendo consumado na sociedade de Jeremias era tão ruim, que ele amaldiçoou o seu dia. Não sei se os tempos em que nós vivemos chegam a tal ponto, se a nossa vida está diante de tamanha aflição e dor. Contudo, o que nós podemos constatar no trecho lido de verso 1 a 11 do capítulo 17 é uma esperança, e verdadeira esperança, que Deus dá em meio à dor e à aflição. Porque se nós olharmos para o verso de 1 a 4, nós vamos voltar o olhar para algo, uma constatação que é dita em todo o resto da Bíblia, que é a consciência que nós devemos ter do pecado, mas não só do pecado, mas da correção que nós devemos ter diante do pecado. O pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro e com diamante no seu coração. Verso 2: seus filhos se lembram dos teus altares e dos seus postes ídolos. Verso 3: os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado. Verso 4: assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Perceba que Deus está fazendo com que o povo entenda que a dor e o sofrimento que eles estão sofrendo e que vai se agravar é consequência do pecado. Perceba que em muitos momentos da nossa vida, a dor, o sofrimento e a angústia se dá pelo nosso pecado, pelo que nós fazemos. Mas nem todo sofrimento e dor é por
culpa nossa, do nosso pecado, mas pode ser pela culpa e pecado de outro. E às vezes os nossos pecados causam dor e sofrimento não a nós diretamente, mas aos outros. E perceba então que de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, a dor e a aflição desta terra se dá pelo pecado. E o primeiro passo para que nós possamos rumar a uma esperança verdadeira é tomar consciência do pecado, da presença do pecado na nossa vida, na nossa sociedade, no dia a dia. Porque se nós não entendermos isso, como que nós vamos justificar os males da vida? Como que nós vamos justificar aquilo de ruim? Vamos culpar quem? E perceba que o verso 4 é importante, porque ele direciona o olhar de quem ouve a profecia para uma responsabilização. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que eu te dei. Ou seja, a terra que mana leite e mel, a terra que estaria protegida pelas minhas mãos, ela lhe será tirada por sua culpa, porque você pecou, porque o pecado se encravou no seu coração, como se ele tivesse marcado por uma pedra. Esse é o primeiro passo, tomar consciência do pecado. O segundo vem exatamente nos versos seguintes, que é os 5 e 6. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Perceba que, como consequência de uma vida em pecado, o homem ele tende a buscar o seu amparo em algo que não dá real segurança. E o que, de forma diferente que muitos dizem, fora de contexto, que nós não devemos confiar em ninguém, porque a própria Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. O que está sendo dito aqui é que nós não devemos depositar a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa certeza de um futuro melhor no homem. O que é o homem? Israel caiu por causa disso, porque confiou em si, porque confiou no homem, na força do homem, na capacidade do homem para se proteger, para buscar sossego, alívio, para se deleitar nos seus prazeres, sem medir as consequências dos seus atos. Muitas vezes, cegos pelo pecado, o que nós fazemos? Buscamos em outro ser humano o alívio para a dor, para o sofrimento, não porque eles podem nos ajudar, mas porque nós queremos fugir de Deus e queremos buscar nos homens aquilo que só Deus pode nos dar. Se nós queremos de fato ter uma verdadeira esperança, nós devemos ter consciência do pecado, reconhecer a falhabilidade humana, mas, e por fim, chegar na verdadeira esperança, que é o quê? O que está escrito do verso 7 ao verso 11. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Perceba que, diferente de um coração entregue ao pecado, diferente de uma postura de buscar socorro no homem, que não pode ser confiado, porque ele é falível, ele tem os seus próprios interesses e pecados. Aquele que confia no Senhor, este é bendito. A verdadeira esperança está depositada
no Senhor. E veja que nós cantamos isso. Nós cantamos isso não somente nos cânticos, mas cantamos nos hinos. Nós cantamos ao ler os salmos, Salmo de número 4, Salmo de número 24. Porque em todos esses momentos, de forma poética, nós pudemos anunciar que o Senhor é o refúgio. Porque a Ele pertence tudo e todos. Porque é Ele quem pode ser o alívio e o socorro em meio à angústia. Bendito o homem que confia no Senhor. Porque é por meio do Senhor que nós vamos ter a fonte para todas as nossas necessidades. Assim como uma árvore que necessita da água para dar fruto, para se manter viva, nós estaremos vinculados ao ribeiro, por nossas raízes que alcançarão essa água e daremos fruto. Mas veja que isso termina de novo com um alerta: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E perceba que por esta provocação que Deus faz, do coração humano ser corrupto, é que há a afirmação do verso 1 a 4, da consciência do pecado. É por isso que nós vamos ter o verso 5 e 6 falando que não devemos confiar no homem, porque o coração do homem é corrupto. Quem conhecerá esse coração? Quem poderá vir em socorro? Quem poderá ser a viva esperança para toda a alma aflita? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas mãos. Perceba que a nossa esperança está no justo juiz, aquele que é capaz e o único capaz de sondar nossa mente, nosso coração. Entenda que coração neste momento aqui, no contexto da época, não é o que bate, o que pulsa, segundo a nossa compreensão, mas é o centro do ser humano. É como se nós estivéssemos falando do coração como o nosso cérebro, a nossa alma, todo o nosso ser, num órgão, o coração. Portanto, quem pode sondar e conhecer o ser humano, o seu coração, os seus propósitos? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, para agir de forma justa, mais do que justa, de forma misericordiosa, porque a promessa vai se estender. E se nós olharmos ao longo de todo o texto de Jeremias, em sequência, nós vamos ter altos e baixos, momentos em que a palavra será dura e muito dura, mas nunca deixando de dar a esperança de que um coração arrependido alcançará socorro no Senhor, porque Ele é justo. Ele não fará com que a dor e o sofrimento seja eterno sobre aqueles que estão debaixo da tua graça e misericórdia. A verdadeira esperança que nós temos está em Deus, o nosso Senhor. E contrapondo essa esperança, nós temos aquele que não segue ao Senhor, que como uma perdiz que choca ovos que não pôs, ele vai ajuntar riquezas, mas não de forma correta. Seus dias chegarão ao fim e será tudo poeira. Os deixará e o seu fim será insensato. Contrapondo aquele que é plantado junto às águas, porque confia ao Senhor. O centro desta mensagem está exatamente no verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Que nós possamos depositar a nossa confiança em Deus, que diante da dor, da aflição, diante das notícias, noticiários, tudo que nós vemos que está nesta terra, que está acontecendo,
nós possamos nos voltar para Deus, porque Ele sim pode nos trazer alívio, Ele sim pode nos trazer socorro, Ele sim pode nos trazer o riso, a felicidade, em meio a qualquer angústia e dor que essa terra possa oferecer. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, reconhecemos, ó Senhor Deus, que somos miseráveis pecadores. Reconhecemos, Senhor Deus, que vivemos numa sociedade que jaz no maligno, que expressa, ó Senhor Deus, tudo aquilo que é contrário à Tua vontade, ao Teu querer, e que isso imprime dor e sofrimento a nós, ó Senhor Deus, e a toda a humanidade. Reconhecemos, Senhor Deus, que não podemos ter a nossa esperança depositada em nosso coração, que é enganoso. Não podemos, ó Senhor Deus, crer que a salvação virá por outro homem, mas que somente o Senhor é quem pode nos salvar. Obrigado, ó Pai, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Obrigado, Senhor Deus, pela ação do Teu Santo Espírito, sendo o nosso consolador. Obrigado, ó Senhor Deus, pela obra de Tuas mãos, de nos salvar, de nos limpar do pecado, confesso, e de agir, ó Senhor Deus, em nosso favor, de permitir, ó Senhor Deus, que todo sustento, provisão, amparo, venha de Tuas mãos, ó Senhor Deus. Obrigado, porque acima de tudo que temos nessa terra, o Senhor também nos garante uma vida eterna na glória contigo. Obrigado, ó Pai, pela verdadeira esperança que o Senhor é para as nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém, Senhor. Que nós possamos iniciar nossa semana com a certeza de que somos benditos por confiarmos no Senhor. Que tudo que a vida vier a fazer conosco a partir desse dia, deste momento, seja entregue nas mãos do Senhor, para que Ele possa nos dar a devida resposta, o alívio, o socorro e a esperança, que só pode vir dEle.